tarde do que nunca, estamos aqui, eu e Lulu Bagunceira, para falarmos de Spy Family, último episódio da primeira temporada, e também, é claro, teaser de segunda temporada já confirmada para o ano que vem e filme que também sairá em 2023. Muitas novidades, episódio final que finalmente trouxe o acontecimento que a gente está esperando há 25 episódios, todos os detalhes comentados e o que esperar para o futuro de Spy Family aqui com vocês, sem spoilers do mangá, fiquem tranquilos. Olá, essa é a Gabi Xavier e ok, desculpa, não terminamos com sábado, domingo, fim de semana de família, mas sabe como é, Natal, e aí a família da vida real demanda um pouquinho e a coisa ficou um pouco descontrolada, mas estou aqui para falar de episódio 25, que adaptou capítulos 37 e 38 do mangá, seguimos com a mesma proporção e ritmo de toda a primeira temporada, e agora sim, a gente não tem outra divisão. Este foi o final da primeira temporada e eu amei toda a experiência de Spy Family. Vocês que me acompanham aqui há muito tempo sabem que eu sou entusiasta, lancei vídeo antes da temporada, falei de todos os episódios, porque realmente é uma história que me dá aquele conforto no coração, que tem seus ápices de emoção, das missões, tem muito humor, mas no geral, como eu digo, é quase um slice of life, porque a gente vai vendo o dia a dia da Anya, o dia a dia daquela família, com alguns, como eu disse, momentos mais icônicos, só que não é um anime pra você ficar esperando tiro, explosão e loucuras todos os episódios. Se você entender essa mensagem e essa fórmula de Spy Family, fica muito mais fácil de aproveitar caso seja o seu estilo. E o meu estilo é. E se eu já gostava do material, e gosto do material original, mangá, eu tenho que gostar desse anime porque o Wit Studio e Cloverworks fizeram um trabalho lindo juntos, porque eles conseguiram valorizar as páginas, trazer o timing de piada que permaneceu do início ao fim muito bem feito, e esta primeira temporada, ela teve uma finalização que, de novo, ela não avança desnecessariamente num próximo arco para deixar um gancho enigmático, uma coisa bombástica, não, ela fecha um ciclo. Ela, é claro, finaliza uma ponta que seria extremamente importante, o primeiro encontro de Lloyd Forger, ou do Twilight, na verdade, com o tal Desmond, que é o presidente do Partido Nacional de Ostânia, o cara que ele precisa se aproximar, o ícone da Operação Strix, que é a missão, afinal, que uniu esta família maravilhosa que estamos acompanhando e a principal missão da agência WISE. Poxa, isso por si só já é um mega acontecimento, numa dinâmica completamente diferente e uma inserção, ainda que enigmática, porque o Desmond é enigmático, de um personagem que antes a gente só ouvia falar. A dinâmica, inclusive, do Twilight, agora finalmente lidando com alguém que não só é o principal ícone e alvo da sua missão, mas também lhe trouxe dificuldades, não foi um alvo fácil de ler, não foi alguém que ele soube encontrar as respostas perfeitas imediatamente. Isso traz um desafio que também é novidade em Spy Family e agrega pra caramba na história. Infelizmente, a gente teve pouco de Anya nessa finalização. A gente teve um foco muito grande nisso tudo e diria até mesmo no próprio Damien, por consequência, né, dos acontecimentos, mas não uma plena despedida da Anya em si. Porque eu acho que Spy Family se trata disso, é a jornada, cada um dos acontecimentos que vai se complementando, mas enfim. O episódio 25, ele trouxe, como eu disse, esta dinâmica de primeiro encontro do Twilight com o Desmond, com o presidente do Partido Nacional, o cara que pode começar a guerra. E no início, o Twilight não estava pretendendo encontrar com o Desmond porque parecia uma missão impossível. A situação mais provável de um encontro seria durante esta reunião dos bambambãs do Colégio Eden, que são os alunos imperiais, seus pais e figurões da sociedade, um encontro altamente privado, não só existindo uma segurança particular pelo visto, mas a própria SSS, o Serviço Secreto de Ostânia. Eles fazem revistas com ali coisas modernas e é difícil você entrar sequer disfarçado. E cada movimento em falso pode colocar você na prisão, na tortura e acabar com o plano e aumentar a segurança no próximo encontro de imperiais. Fazer, por exemplo, que um cara como Desmond nem volte, já que é um local inseguro. O Twilight não podia bobear. Já que a Anya não conseguiu, claro, as 8 estrelas de uma vez, ele não poderia participar da reunião.
Então a gente vê no começo ele conjecturando ali disfarçado de um dos professores do Colégio Eden. Tem uma gata passando na frente, gente, tá difícil controlar. Enfim, né, é a minha Anya aqui. E todas as probabilidades eram arriscadas ou impossíveis de acontecerem. Ele poderia entrar disfarçado, mas o disfarce ser reconhecido logo ali na revista. Mas ele sendo muito bom nisso, talvez ele não fosse reconhecido, mas ia se disfarçar de quem? Ah, de um pai, de alguém importante, mas ali na hora ele poderia dar uma bobeada no discurso, falar que estava quando não estava, ou o contrário, a filha, por exemplo, não reconhecer o discurso do próprio pai e gerar uma desconfiança que afastaria completamente o Desmond, como eu disse, podendo trazer até um problema para futuras presenças dele nesse tipo de encontro. Ele não pode bobear. E a chance surge sim por causa do Damien e por causa da interferência da Anya. No final do episódio, o Lloyd, né, fala, olhando pra Anya, ele diz, nossa, você não liga pra nada, né? Tá sempre viajando aí nos seus sonhos, nas suas fanfics e nem sei direito do que você tá falando. Mal sabe ele que ela tava ali ligadona e sonhando com a Operação Strix. É claro que ele não sabe que a Anya conhece o seu trabalho, a Operação Strix, todos os seus pensamentos, porque ela tem essa habilidade, mas a Anya tá ligadíssima com a sua ingenuidade, inocência, talvez não percebendo tanto a importância daquela missão. Quer dizer, ela não tem o senso de perigo que o Twilight tem, ela é uma criança, ela sabe que ele é o chefão do mal. A forma dela de vivenciar esses aspectos importantíssimos da sociedade ou da missão do pai dela é numa comparação com o que ela vê nos vilões e heróis de desenhos. Da mesma maneira que a Beck, tudo que ela enxerga, ela vai fanficar igual os doramas que ela assiste, a Anya leva para sua imaginação de desenhos animados. Então, ela entende, ela se preocupa, mas no seu limite infantil, o que é natural e perfeito em Spy Family. Vou de novo exaltar o quanto é incrível que a gente tenha crianças sendo crianças, apesar de qualquer habilidade sobrenatural, e adultos sendo adultos, cada um no seu papel, cada um na sua importância. E a Anya foi importante porque depois do plano de fazer compras com Beck, ter roupas que fossem impressionar ali, o Damien não ter dado certo, né, a coisa falhou, embora tenha sido um episódio maravilhoso, ela tava igual o Stalker perseguindo o Damien, querendo ficar perto dele, até porque ela escutou que o chefão do mal, ou o pai do Damien, estaria ali. Pelo menos é o que o Damien tinha de esperança, ainda que cheio de medo. Eu acho a construção desse menino maravilhosa, porque, ok, o Desmond, o pai dele, é uma figura extremamente misteriosa. A gente viu hoje que ele não demonstra sentimentos, quando ele demonstra alguma coisa mínima, é uma respirada que deixa o filho já ciente de que ele tá meio de saco cheio, é um sorrisinho que parece claramente feito e montado socialmente para parecer agradável para aquele cara na sua frente. Fora isso, ele é inexpressivo, ele é fechado, ele é isolado, a gente não consegue ler direito o que ele pensa, o que ele espera, e essa, infelizmente, também é a forma que o filho enxerga. O Damien, na noite anterior, liga para o seu irmão que ele, sim, é um discípulo imperial, vai participar da reunião, portanto tem um contato maior na cabeça do Damien, um respeito maior do próprio pai. Ele fala, pô, amanhã vê se o pai não consegue me encontrar no jardim da biblioteca um pouquinho depois da reunião. E ele não recebe nenhuma garantia de que isso vai acontecer. Será que ele tem alguma notícia boa o suficiente para o seu pai? Será que aquele encontro vai causar algum tipo de orgulho? Ou será que qualquer falha dele vai ser aumentada, como por exemplo os 50 que ele tirou numa prova? É melhor arriscar esse encontro ou lidar com a frustração dele não aparecer, ou lidar com a frustração dele aparecer e ainda reclamar de algo que eu fiz ou não fiz? O garoto sofre, e ele sofre silenciosamente porque ninguém tem ideia do que está acontecendo, para além da Anya. E o Damien, ele tá o tempo todo sendo rodeado dessas pessoas que ficam o assediando porque ele é um Desmond, porque o pai dele vai ali. Será que não podemos encontrar com seu pai, dar um oizinho? Todo mundo tá ciente da sua posição social. E mesmo seus amigos, que ele aceita, que ele anda, os dois, né, que estão com ele todo momento junto, sempre são bajuladores. Parece que todo mundo que se aproxima dele, e ainda mais nesse momento em que ele tá tenso e cansado e exausto pela relação inexistente, pelo medo do que vem aí, é muito cansativo que todo mundo chegue perto de você e te elogie e te ajude, e sei lá, queira estar perto só por quem você é, só por causa do seu sobrenome. A Anya vai, então, seguindo, tal como uma stalker,
Para a Beck, como eu disse, a Anya tá apaixonada e tem algum intuito amoroso naquilo ali. O Damian não entende o que tá acontecendo e ele fica um pouco ali intrigado e incomodado, apesar dele gostar dela, a gente já sabe disso, é muito óbvio e claro no anime. Ele fica incomodado porque também tem uma certa vergonha, e ele tá estressado, e ele tem um atrito natural com a Anya, então ele reclama, e os amigos ainda dão uma força antes disso, porque colocam na cabeça dele que a menina tá seguindo porque quer chegar perto do pai também. E, ok, a Anya quer chegar perto do pai, mas não pelos motivos que eles imaginariam. Enquanto isso, o Lloyd tá ali disfarçado de professor, observando tudo o que tá acontecendo, achando que a Anya, na verdade, não se dá nem um pouco bem com o Damian, mas talvez aquilo fosse uma chance, uma tentativa dela de ser amiga. Ele realmente não compreende aquela menina. Ele tem dificuldades, e isso é muito explícito na fala e nos pensamentos dele durante o diálogo com o Desmond mais tarde. Ele tem dificuldade de conversar e entender aquela garota, mas ainda assim ele tenta, porque ele acredita que é importante, e esse esforço de compreender, ler e conviver com as pessoas faz parte não só do que ele acredita que deve fazer, mas também do que é o propósito máximo do seu trabalho, da sua missão. Se ele não acreditasse nisso um pouquinho que fosse, qual o sentido dele ser quem ele é? E se não fosse a Anya, veja só, o Damian teria desistido por medo. Ela, escutando seus pensamentos, ela vai na frente dele quando ele resolve não esperar mais o pai e começa a provocá-lo, dizendo: "Ah, você tá com medo então?", porque ela viu que ele estava. E joga a prova que ela nem deveria saber que ele tirou 50 na cara dele. É uma provocação, é algo que ela nem percebe o quanto é importante ou a profundidade de novo do que ela fala logo em seguida, mas isso fica na cabeça do Damian e faz com que ele fique ali, permaneça naquele local esperando o seu pai, o que é fundamental para o plano da Operação Strix. Mas também deixa uma pulguinha na cabeça ali do Damian para que mais tarde ele tenha coragem de se expor seus erros, defeitos e qualidades também. Porque ela diz para ele que ela espiou por cima do ombro e viu a sua nota, e que ela o entende porque também tirou nota baixa na mesma prova, inclusive muito mais baixa, e ela mesma não sabe se o pai dela ama ou não. Isso o Lloyd escutando na esquina ali no cantinho, que é muito maravilhoso. Que ela não tem ideia se o pai a ama, porque ele reclama direto das coisas que ela faz equivocadamente, mas ela sabe que ela ama ele. E por amá-lo, ela decidiu mostrar todas as suas falhas e apresentar os seus defeitos que seja, independente do retorno, independente do que ele vai dizer ou do que ela acha que ele vai dizer. Porque ela acredita naquele sentimento, porque ela sente. A Anya, entretanto, acaba dormindo, vai embora com a Beck, fica dormindo o resto do dia. E o Twilight, super esperto, habilidoso e muito bem preparado, ele tinha feito uma cópia muito mais barata, inclusive, do chaveiro caríssimo da Anya, e jogou ali no pátio para que o Damian encontrasse e para que ele, como Lloyd Forger mesmo, surgisse ali e, numa situação muito propícia, se aproximasse do Damian e, consequentemente, do pai dele. Ele vê quando o Desmond começa a se mover e, apostando que ele iria ver o filho, ou pelo menos aproveitando a brecha, se ele fosse ali para o pátio, ele chega perguntando se alguém viu o chaveirinho e o Damian tinha visto guardado. É claro que o Lloyd não entende e compreende essas minúcias, mas a gente que está observando todas as relações vê que o Damian pegou um chaveiro que ele, tanto quanto os amigos ali que ficaram surpresos, sabiam que era da Anya. E ele guardou, pelo visto, sem falar para os dois amigos, por causa talvez dessa coisa de sentimentos que ele tenha pela menina. E por isso, quando o Lloyd chega falando se alguém viu o chaveirinho assim, assado da filha que tá chorando, ele imediatamente entrega e pergunta em seguida: "Ah, você é o pai da Anya Forger?" E aí o assunto começa. Porque quando o Lloyd ele faz menção de perguntar: "Ah, você é o Damian?", você vê que ele já fica muito cansado, Damian Desmond. Porque, de novo, alguém vai puxar o saco dele, porque... E não é bem isso. O Lloyd, estudando o menino, é muito mais fácil dele lidar, claro, do que com o pai. Ele começa a pedir desculpa, ele se curva, ele tem um respeito excessivo por causa da posição social do Desmond, mas ele começa a puxar ali o gancho para que ele estivesse numa situação explicável, vamos falar assim, justificável, quando chegasse o pai. Ele chega com toda a equipe dele ali de segurança, pelo menos a mais próxima. E aí o Lloyd já aproveita o gancho para se aproximar, para também pedir desculpas, e a reação do Desmond, de novo, foi muito cordial. Simples, fria, fechada, mas quando ele se referia, falava com o Lloyd, era sempre muito tranquila. "Ah, tudo bem, isso é coisa de criança", e um sorriso
muito simpático, muito mais simpático do que sua cara fechada em todo momento. Claramente alguém que, na minha visão, sabe socialmente ser agradável quando necessário, encerrar o assunto quando preciso. E ele não queria se estender, ele não queria se aproximar, ele nem sabia quem era aquele cara. O Lloyd ele teve muita dificuldade para conduzir um assunto, para achar a resposta, o argumento, a palavra certa, mas ele até que conseguiu se manter ali numa conversa relativamente comprida para os padrões do Desmond e também intrigando e chamando a atenção dele. No final disso tudo, ele conseguiu 2 efeitos positivos: que o Desmond soubesse quem ele era, o médico do hospital tal, Forger gravou o sobrenome, gravou a sua cara, aliás, 3 efeitos. Um segundo efeito é que ele, Lloyd, o Twilight, memorizou comportamento, né, e aspectos físicos da galera mais próxima, que andava ali, os seguranças do próprio Desmond. E num terceiro ponto, como efeito colateral, ou nem tanto assim, porque é bom para a missão dele que pai e filho se deem bem, ele acabou criando uma situação em que o Desmond, por causa do Lloyd Forger, escutou que eventualmente é bom, ainda que você não compreenda o seu filho, o próprio Desmond reforça isso, que seu filho é seu sangue, mas não é vocês, são pessoas diferentes, mas através desse discurso meio enviesado, talvez o Lloyd tenha feito esse Desmond pensar o quanto às vezes vale a pena se aproximar dos filhos, independente do tempo, da agenda cheia, independente de não compreendê-los, assim como ele não compreende sua filha louquinha, a Anya. Mas em relação ao Damon, a pessoa fundamental, como eu disse, foi a própria Anya. Se não fosse a Anya, ele não teria seguido o assunto após a saída do Lloyd Forger com o pai. Ele só teve coragem de se colocar e jogar tudo que ele tinha ali passado de bom ou de ruim na academia, porque ele lembrou do que ela disse. Ele fala ali tanto da nota baixa quanto da estrela que ele ganhou, do prêmio pelo grifo que ele fez. Ele recebe basicamente um não fez mais do que sua obrigação, mas um esforço que naquela relação vazia que pai e filho têm, para ele foi positivo, porque ele chegou e falou pro Damon de continue se esforçando para manter a honra do nosso sobrenome, basicamente. Mas pro garoto que nunca recebe nenhum oi filho, tudo bom, aquilo ali foi, nossa, foi o auge, ele corou, ele ficou feliz, ele ficou comemorando. E o Lloyd, depois ele observou o quanto aquele garoto, ele não era próximo do pai. Para ele se aproximar via Anya, aquele garoto precisaria ter uma relação melhor na família, a relação de pai e filho deveria melhorar, mas ele percebe a ausência de carinho. Ele fica observando silenciosamente depois o quanto aquele garoto estava comemorando migalhas. E isso é muito triste, né? Isso é muito pesado. Voltando para casa, ele encontra uma Anya, como eu disse, desacordada, sonhando que ela ainda estava ali esperando o chefão do mal para enfrentá-lo junto com o seu pai. E ainda bem que ela dormiu, porque no fim ela podia dizer a coisa errada numa relação ali, numa dinâmica que era muito complicada. E a gente termina este episódio desta forma que, de novo, não é icônica, não é impactante, não foi um gancho absurdo. Não, a gente finalizou um momento que, na minha visão, é extremamente importante. E de bônus, tivemos o gancho que veio em forma de teaser. Um teaser mostrando ali um pouquinho do que a gente pode esperar para o próximo arco da segunda temporada, que já está confirmada para 2023, sem data definida, provavelmente imaginamos aí lá para o final do ano novamente. E o que o teaser revelou para você que não leu o mangá foi um encontro que vai acontecer entre Yor e Lloyd Forger, e eu diria que esse encontro é algo que a gente está esperando há muito tempo, um capítulo extra do mangá, mas que é icônico e eu tô muito ansiosa para assistir. E também temos a revelação de um arco no navio que também promete ser um dos melhores, para muitos o melhor arco do mangá, então essa temporada tem tudo para ser maravilhosa. Fora isso, temos um filme anunciado também para 2023, e nesse filme, pelo visto, vai ser um passeio no cinema, uma história extra, mas eu confio plenamente na capacidade, por enquanto, desses estúdios, dessa produção, de trazer histórias e momentos extras de Spy Family que agreguem, não sejam fillers vazios, que tanto faz, tanto fez. Muito obrigada por acompanharem toda a jornada de comentários de Spy Family em todos os episódios, 25 episódios, às vezes nessa segunda parte com algumas inconsistências, porque foi uma temporada muito cheia, então a agenda aqui do canal ficou complicada, mas muito obrigada pela companhia. Nós aqui também criamos uma família que é muito especial para mim, e se você por acaso ainda não é inscrito, se quiser continuar me acompanhando falando de vários outros animes e mangás, sintam-se sempre à vontade, apertem o botão inscrever-se. Fico sempre muito feliz quando vocês resolvem continuar por aqui comigo, e a gente se vê, se vocês quiserem então, em todos os próximos vídeos.
Tchau, tchau!